natural da doença que vocês vão saber intervir para melhorar o estado de saúde da população. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a disciplina de saúde da comunidade não está focada no tratamento das doenças. Está mesmo centrada no processo de prevenção e controlo. Prevenção é evitar que as pessoas fiquem doentes. Controlo é pegar aquelas que já estão doentes, modificar os fatores todos que estão à volta para que voltem a ter saúde e que não progridam para a morte. Entendem? Então, fixem-se muito nisto. Mas, entretanto, este fato de nós estarmos preocupados com a prevenção e controle das doenças não faz com que a saúde da comunidade seja menos importante do que as disciplinas clínicas. Porque quando vocês estão no gabinete do médico, gabinete clínico no Hospital Central, falo do Hospital Central, mas é igual para todas as outras unidades sanitárias. O paciente é questionado sobre sinais e sintomas. Depois vai fazer os exames complementares de diagnóstico. Daí tem o tratamento. E depois algumas recomendações. Mas se vocês prestarem muita atenção, lembrem-se das consultas que vocês já foram pacientes, em que vocês foram utentes do serviço. E próximo ano, acredito que será este, em que vocês começam a fazer cirurgia, vocês já estarão do outro lado. Vocês já serão um clínico que estará a prestar cuidados a um utente. Nesta altura, vocês vão também seguir estes passos, sinais e sintomas, que é o quadro clínico, tratamento, recomendações gerais, mas muito pouco vocês irão abordar sobre controle da doença na comunidade, que na verdade é uma questão-chave para que não apareçam mais pessoas com a mesma doença. É uma questão-chave para evitar que aquela pessoa que está ali, aquele utente, volte a vocês com o mesmo problema de saúde. É uma questão-chave para tentar controlar a transmissão. Estamos a ver agora com a Covid, ok? Que é um problema de saúde pública. Então, se vocês saírem daqui a entender quando é que devem intervir e como é que podem intervir, acreditem, quando forem colocados a trabalhar numa unidade sanitária periférica, num distrito em que, mais do que cuidar dos sinais e sintomas, vocês devem garantir que aquela população da vossa comunidade, do vosso povoado, se mantenha saudável, que não haja surtos de doença, vocês terão sucesso garantido. E o vosso distrito será visto como um exemplo a ser replicado em outros. Vamos lá entender como. Bem, então precisam perceber primeiro que a história natural da doença é a evolução de uma determinada doença numa pessoa ao longo do tempo sem nenhuma intervenção. Por isso é que o nome de história natural da doença. Não há clínico que intervém, não há agente de saúde pública que intervém, não há nada. É a evolução da doença numa determinada pessoa ao longo do tempo sem intervenção. Isto é um processo dinâmico que vai iniciar com a exposição a um agente ou a fatores que são capazes de causar a doença, ok? Então, se não há intervenção de clínico, de agente de saúde pública e de seja lá quem for, podemos ter vários desfechos. Pode ser recuperação. Imagine uma pessoa com um resfriado comum causado por influenza, ok? Entre 7 a 10 dias a pessoa recupera, sem ter tomado fármaco algum, sem ter procurado os serviços clínicos. A pessoa pode ter sequelas. Imagine um indivíduo que tem um AVC. Não procura os cuidados de saúde, não há intervenção alguma. Vamos exatamente, em vez de irmos direto ao AVC, vamos primeiro para a elevação da pressão arterial, ok? Hipertensão arterial que depois culmina com o AVC e depois tem sequelas, a deformidade, vai ficar com paraplegia, por exemplo. Ou então, a morte.
que é mais um dos desfechos que pode ser observado. Um indivíduo que sofre mordida canina de um cão que tinha raiva e não foi vacinado. Como é que termina? Morte. Ok? Então, história natural da doença, evolução da doença numa determinada pessoa ao longo do tempo, sem nenhuma intervenção. Iniciar com a exposição ao agente ou fatores que são capazes de causar a doença e podem ter 3 desfechos: recuperação, sequelas ou morte. Retenham estes conceitos que vão perceber tudo o que está à volta. Então, é importante perceber que, embora cada doença tenha a sua história natural, que há de ser característica para cada uma delas, a duração das doenças pode variar, ok? Num determinado indivíduo, a história natural pode ser interrompida num momento, seja por medidas preventivas ou terapêuticas, ou ainda por fatores do próprio hospedeiro, que há de ser um indivíduo. Espero que vocês saibam disso, se não aprendam agora, que nem sempre a doença evolui para a fase clínica. Muitas doenças podem começar e terminar na fase subclínica. Em alguns casos, a evolução pode resultar em um largo espectro de doença clínica, que pode variar de manifestações ligeiras a graves ou mesmo resultar em morte. Então, saber ou conhecer a história natural de cada uma das doenças e a causa dessas mesmas doenças é fundamental para a prevenção e controle das doenças que nós temos. O que o clínico observa numa unidade sanitária, como eu já tinha dito antes, é apenas uma parte da história natural da doença. O clínico observa o paciente quando este já está com sinais e sintomas, então já estamos na fase clínica. Contudo, o epidemiologista, o agente de saúde pública, tem maior chance de perceber melhor todo este processo, porque este entra em contato com a comunidade. Este chega a uma comunidade e vê que há muitos charcos de água, que as latrinas não são melhoradas, vê que há muito lixo à volta das casas, ou mesmo no quintal, vê que nem todas as casas têm redes de proteção nas janelas e as pessoas não usam rede mosquiteira, não queimam determinadas plantas para usar como repelente para mosquitos. Então, o epidemiologista já começa a prever o que pode acontecer, que tipo de doenças é que podem surgir naquela comunidade. E ele vai saber como intervir, antes mesmo das pessoas ficarem doentes e se dirigirem a uma unidade sanitária para procurar o clínico, ok? Então, existem vários modelos de causa de doenças. Estes 6 são os que nós apresentamos, que é a teoria do germe, teoria epidemiológica, tetraepidemiológica, teoria de Binks, teoria da rede causal ou multicausalidade e teoria da roda. Eu vou vos dar um exemplo. A teoria da roda, até tenho aqui, ok, podemos começar com a teoria do germe. O Robert Koch e Louis Pasteur, eles propuseram que toda doença humana é causada por um germe ou um micróbio, ok? Que vai ser específico para doenças específicas, que é específico para uma doença, ok? Então, sempre será possível isolar este agente causador. A teoria de Binks, ela é postulada, tem ali 9 fatores que vão causar a doença, que vão desde fatores biológicos, que nós já tínhamos Então, eu dizia que existe também um outro conceito que postulou a teoria de Binks, que diz que
que as doenças são consequências de uma interação entre 9 fatores diferentes, que vão desde fatores biológicos, envolve ainda também os fatores ambientais, imunológicos, genéticos, sociais, inclui os fatores espirituais e ainda a disponibilidade e acesso aos serviços de saúde. A outra teoria, que é a da roda, esta postula que há aqui dois cenários, que é uma parte externa, que é dos raios. Imaginem uma roda de bicicleta, que é para melhor entender. Então, os raios, estas fazem parte da componente ambiental. Então, nós temos fatores sociais, biológicos e físicos, e na parte central da roda, nós temos os fatores genéticos. Todos estes estão presentes e, dependendo da exposição a estes fatores social, biológicos e físicos, é que haverá desenvolvimento de determinada doença. A outra teoria é da tríade epidemiológica, que é defendida por Leveland Clark, e eles explicam que a história natural das doenças, dos níveis de prevenção, eles é que vão determinar o estado de saúde da população. Contudo, nesta teoria, eles não conseguiram explicar o surgimento ou o aparecimento de doenças não transmissíveis, como, por exemplo, hipertensão arterial. Ok? Bem, a história natural da doença tem vários períodos, conforme já tinha informado anteriormente. O período pré-patogênico é quando ocorre a interação entre a tríade ecológica. A tríade ecológica, eu acredito que vocês já tenham aprendido na saúde da comunidade 1, que é constituída pelo agente, hospedeiro e ambiente. Então, a relação ou o desequilíbrio nesta tríade epidemiológica é que vai levar ao aparecimento de doença. E isto tudo será influenciado pelos fatores que estiverem envolvidos. O segundo período é o período patogênico. É quando ocorrem as manifestações fisiológicas que resultam da interação entre o hospedeiro e o estímulo. Sobre a gente, eu acredito que vocês já saibam isso, mas pronto, vamos lá. O agente é um elemento ou substância que pode ser animado ou inanimado, cuja presença ou ausência pode iniciar ou perpetuar o processo de doença. Uma doença pode ter um único agente, mais de um, independentes, ou um complexo de 2 ou mais fatores, ok? Uma doença pode ter um único agente, pode ter mais do que um, ou ainda serem agentes interdependentes. Quando nós vamos caracterizar um agente, temos de ter em conta certos aspectos. Se é um agente nutricional, se é biológico, é físico, o tipo de agente, não é? Mecânico, social, pode ser um agente ausente, déficit ou excesso de um fator essencial à saúde. Imaginem só um paciente com déficit de vitamina D. A vitamina D vai ser o agente neste caso. Ou vamos lá, um paciente com déficit de vitamina A. Vai levar a uma doença. Mas não é por presença de um agente animado ou inanimado, é mesmo pela sua ausência ou déficit. Nos agentes biológicos, nós temos de caracterizar a origem, fenótipo, genótipo, a classificação, a virulência, entre outros. Em relação aos agentes, nós temos de saber o que é a efetividade, ou qual é a efetividade deste agente, qual é a patogenicidade e qual é a virulência. Infetividade é a proporção de pessoas que ficam infectadas depois de uma exposição. A patogenicidade é a proporção de pessoas infectadas que ficam doentes. E a virulência é a proporção das pessoas infectadas que ficam gravemente doentes ou morrem. Perdoem-me pelos erros ortográficos, não tem acentuação nestes slides, por causa do computador que foi usado. Um exemplo sobre esta coisa das características dos agentes. O vírus da raiva é altamente patogênico e virulento porque tem virtualmente 100% das pessoas infectadas, porque 100% das pessoas infectadas desenvolvem doença e morrem.
Vocês sabiam disto? Nós não temos nenhuma pessoa que foi infectada pelo vírus da raiva e sobreviveu até agora. Por isso é que dizemos que 100% das pessoas que desenvolveram a doença morrem. Em crianças bem nutridas, o vírus do sarampo apresenta alta patogenicidade, mas tem baixa virulência, porque todas já vão apresentar um rasgo cutâneo, mas poucas desenvolvem doença grave ou complicações. Devem já ter visto ou ouvido falar de crianças que, mesmo depois da vacina, desenvolveram sarampo. Em indivíduos imunocompetentes, o bacilo de Koch apresenta baixa efetividade, entre 10% a 30%, e baixa patogenicidade, entre 10%, porque os que entram em contato ficam infectados, mas poucos desenvolvem a doença. Eu acredito que a esta altura vocês ainda não têm muito contato clínico, mas quando começarem um estágio, a altura em que o maior número de horas das vossas vidas é passado no hospital, em contato com todo tipo de pacientes, e muitos deles com tuberculose ativa, muitos de vocês, espero que todos mesmo, não desenvolvam doença. Então, por isso é que tem que ter muita atenção ao vosso estado imunológico, ok? Já existem muitos suplementos. Dormir é muito complicado nessa fase da vida, porque se estuda muito e trabalha-se muito e pouco se tem tempo para dormir, para começar. Então, vocês precisam garantir que o vosso sistema imunológico está firme para que tenham baixa infectividade e baixa patogenicidade quando estiverem expostos ao bacilo de Koch. Exatamente, Rocádia. Só 5 em todo o mundo. Quantos milhões de habitantes nós temos no mundo? Exatamente por isso. Ok, podemos reduzir de 100% para 99% a taxa de sobrevivência pelo vírus da raiva, para acomodar estes 5%. Ok, então, o hospedeiro em linguagem epidemiológica é chamado solo e o agente é chamado semente. Mais um comentário aqui. Pois. Em linguagem epidemiológica, nós olhamos para o hospedeiro como o solo e o agente como a semente. Temos um solo fértil em que a semente ela é depositada, e se este for fértil, há de haver desenvolvimento de doença. Se o solo não for fértil, não há doença. É uma pessoa ou outro ser vivo que oferece condições para alojamento e persistência de um agente infeccioso em condições naturais. Nesta situação, referimos ao hospedeiro como aqueles indivíduos que sejam suscetíveis a determinada entidade patológica. Então, quando formos a caracterizar um hospedeiro, temos de indicar a idade, sexo, raça, fatores genéticos que este indivíduo tem, qual é o estado da sua imunidade, qual é o seu comportamento, que tipo de hábitos culturais tem, ou hábitos sociais, e a ocupação. E ambiente refere-se ao meio em que o meio que reúne condições propícias para o desenvolvimento do referido agente ou fator. Okay. A sua caracterização deve incluir aspectos físicos, como clima, estação do ano, geografia, ar, solo e habitação, aspectos psicossocioeconômicos, como no exemplo de estilos de vida, a urbanização, rendimento, educação e estresse, e aspectos biológicos, como agentes microbianos, animais, plantas e o próprio homem. Então, como eu já vos tinha dito, a tríade epidemiológica está aqui apresentada, em que o hospedeiro ao caracterizar o hospedeiro, deve ter em conta vários fatores, como é o estado de infecção em que ele se encontra, se tem terapia antirretroviral, se tem ectopia cervical, se é um indivíduo, se for homem, se fez ou não a circuncisão masculina, porque tudo isto vai influenciar na história natural das doenças. O agente, se formos a falar do vírus da imunodeficiência adquirida, qual é o subtipo,
diferenças fenotípicas, se há uma resistência antirretroviral aos medicamentos observada ou não, e como é que está o ambiente, se há se o indivíduo tem uma taxa média de mudança de parceiro sexual. Eu já não me recordo se mencionei isto quando estávamos a falar dos determinantes sociais de saúde. É importante referir que nos estilos de vida, o único fator protetor para as infecções de transmissão sexual é a abstinência. Só quem pratica a abstinência é que está isento de ter uma doença de transmissão sexual. É um determinante de saúde, a abstinência. Ou então, mas temos muito receio de considerar isto, aqueles que afirmam que praticam a monogamia mútua. Monogamia mútua é tanto o marido quanto a mulher, quanto a esposa, ou seja, os cônjuges, os dois, não se envolvem sexualmente com mais ninguém, senão um com o outro. Para dizer também que estes aqui têm fatores de risco, que têm determinantes de saúde que vão influenciar positivamente no estado de saúde deles. Agora, se um indivíduo com atividade, que já iniciou atividade sexual, não precisa ser ativa, ou um casal que não pratica monogamia mútua, exclusivamente mútua, e mais, nestes casais com monogamia mútua, tem os dois de ter sido virgens a partir do momento que começaram a se relacionar, ou eram virgens e tiveram a sua primeira experiência sexual um com o outro. Só assim que se garante proteção. Caso contrário, não vale a pena, e está a ser um determinante social que vai influenciar negativamente para o estado de saúde de um deles, ou dos dois, no que concerne aos determinantes de saúde para doenças ou para infecção de transmissão sexual. Ok? Então, já tínhamos falado de dois períodos, que um é patogênico, pré-patogênico, e o outro é o patogênico. O período patogênico vai compreender duas fases, a fase subclínica e a fase clínica. A fase subclínica é quando acontece a patogenia e patologia precoce. É o momento de incubação daquele agente que já entrou para o organismo, e é o período de latência também. E a fase clínica é quando já se verifica patologia avançada. A pessoa já apresenta sinais e sintomas típicos da doença e vai até o desfecho. Preste atenção a esta imagem. Se vocês forem a observar com atenção, aqui no período pré-patogênico é quando há interação entre o hospedeiro, o agente e o ambiente. E aqui, depois de haver estímulo desencadeante da doença, ocorre um desequilíbrio em que há predominância de um ou de outro, e isto é que vai levar ao desenvolvimento de um ou outro, refiro-me ao hospedeiro e ao agente, isto é que vai levar ao desenvolvimento da doença. A primeira fase é a subclínica, onde nós temos a patogenia precoce, e depois começa a fase da patologia avançada, na fase clínica, onde já são observados sinais e sintomas de doença, e a pessoa pode também ter doença assintomática ou inaparente numa transição entre a fase subclínica e a fase clínica. E como referimos anteriormente, podemos ter 3 desfechos, uma vez que na história natural da doença não há intervenção de ninguém. Pode evoluir direto para a morte, pode evoluir para defeitos ou invalidez, que nós chamamos de sequelas, pode ter aqui cronicidade, o indivíduo pode entrar em convalescência, passar a ter doença sintomática ou evoluir para a cura. Ok? Então, Leveland e Clark deixaram-nos algumas lições sobre a história natural da doença e sobre os níveis de prevenção. A primeira é que qualquer doença ou problema de saúde no ser humano é resultado de um processo dinâmico. A segunda é que este processo dinâmico envolve uma série de causas
que afetam a interação entre os agentes, o hospedeiro individual e o meio ambiente, cujos efeitos se fazem sentir numa dada população. A terceira lição é que requer-se uma atitude preventiva para interromper este processo o mais cedo possível. Lembrem-se, a ação do agente de saúde pública, a ação do agente e do epidemiologista, perceber em que ambiente a população está inserida, quais são os fatores de risco que existem lá, e conhecer a história natural da doença, para ter uma atitude preventiva e interromper este processo. O segundo período, a ser o período patogênico, é o processo de interação contínua entre o agente hospedeiro e o meio ambiente para a perpetuação da infecção, e dá-se o nome a isto de cadeia do processo infeccioso. Este processo permite a identificação das interações mais fracas no processo infeccioso, cuja intervenção permite o controle eficaz da doença. Para que ocorra a transmissão de uma infecção, o agente deve deixar o reservatório ou o hospedeiro, que nós já definimos o que é, pela porta de saída, e através de uma via de transmissão vai infectar o novo hospedeiro pela porta de entrada. A saída do agente do reservatório não implica a interrupção da doença. Entendam? Imaginem só, nós podemos falar do HIV, ou não, podemos falar da Covid-19, né? Que é o que está a acontecer agora, a infecção pelo coronavírus. O agente vai deixar o reservatório hospedeiro, imagine, vai deixar um indivíduo que tenha Covid, tenha o vírus do tenha o coronavírus, vai deixá-lo pela porta de saída, que pode ser pelos aerossóis, e vai infectar o novo hospedeiro pela porta de entrada, quer dizer, pela boca, pelo nariz, pelos olhos, seja lá por onde for. Então, o indivíduo A, que foi quem, através da porta de saída, libertou o agente, não vai deixar de estar doente, não vai deixar de ter Covid, porque este passou para outra pessoa. Houve transmissão da doença sem necessariamente haver cura do indivíduo A para a doença passar para o indivíduo B. O reservatório é o habitat onde o agente etiológico normalmente vive, cresce e se multiplica. Ou seja, o reservatório é a fonte de infecção. E quando esta fonte de infecção, um indivíduo humano, pode ser classificado em portador ou doente. É o que nós dizemos, portador sintomático, portador assintomático, aquela pessoa é doente. E o reservatório animal é quando a doença é transmitida de animais para os humanos, é aquilo que nós chamamos de zoonoses, ok? A raiva é uma zoonose, cistosomias é uma zoonose, a malária é a mesma coisa. E o reservatório ambiental é a fonte da doença. No reservatório ambiental, a fonte da doença é um ambiente. Nós podemos adquirir nas plantas, no solo e até na água. Tratos de saída, imaginem todos aqueles por onde nós podemos eliminar um agente. Podemos eliminar, mas isso não quer dizer que esteja a sair a 100% do nosso organismo, mas é por onde nós transmitimos. Trato respiratório, digestivo, urinário, parte da pele lesionada, percutânea através de agulhas, ou sucção por artrópodes. Quando o mosquito vem, faz a sucção do nosso sangue, ali, aquela zona de sucção é a porta de saída do plasmódio. A via de transmissão pode ser direta ou indireta, direta através do contato direto, beijo, pele, mucosas, e gotículas através de tosse ou espirro. A indireta também pode ser através de poeiras, que são levadas pelo ar, veículos animados, que podem ser a mosca ou mosquito, inanimados através dos objetos cortoperfurantes que nós usamos na nossa prática clínica, luvas, a água também é um veículo, a comida, fômites de sangue. Através da comida pode-se passar o vibrião
colérico. Através da água, a mesma coisa. A transmissão biológica, quando há mudança do agente dentro do veículo animado. Okay? Estes são conceitos gerais. Eu gostaria de passar já para um quadro que representa muito bem as fases da história natural da doença. Isto aqui apresentamos a definição de prevenção, que são medidas destinadas não somente a evitar o aparecimento da doença, através da redução dos fatores de risco, mas também a conter o seu avanço e atenuar as suas consequências, uma vez estabelecidas. Entendam, a prevenção não é só evitar o aparecimento da doença, mas também é reduzir os fatores de risco. Desculpa, não é só evitar o aparecimento da doença através da redução dos fatores de risco, mas é também conter o seu avanço e impedir que evolua e atenuar as suas consequências uma vez estabelecidas. A prevenção não é um processo estático e nem está destinado a uma fase específica de evolução da doença. Nós podemos praticar a prevenção em vários momentos, temos muitas oportunidades. Esta vai tomando várias formas à medida que a doença evolui. Então, dependendo de cada fase da doença, nós podemos ter ações de prevenção específicas para essa fase. Então, eu acho que aqui, se vocês ficarem com esta fotografia na mente, vão conseguir desenhar a história natural da doença para qualquer que seja, desde que conheçam o agente. É uma coisa que nós já tínhamos falado anteriormente. Conhecer o agente é conhecer, saber qual é o agente e como é que este se comporta. Ok? Então, primeiro, no momento em que há ainda a relação entre agente suscetível e ambiente, que é quando nós estamos no período pré-patogênico, nós podemos ter ações específicas para prevenir, em que nós estamos diante da fase da prevenção primária. Neste momento, nós podemos fazer a promoção de saúde e também a proteção específica. Vou usar a malária como exemplo. Na prevenção primária da malária, em relação à promoção da saúde, nós podemos educar a população. Fazer educação sanitária. Explicar que medidas, primeiro ensinar o que é a malária de forma geral, como é que ela é transmitida, até para as pessoas entendam o que é a malária. Depois, na proteção específica, nós vamos indicar medidas de proteção que são específicas para a malária. É, por exemplo, o uso de repelentes. Com o uso do repelente, nós não vamos evitar que uma pessoa apanhe uma virose respiratória, gripe. Por isso é que o repelente é específico para a malária, ok? Passando para a prevenção secundária. A prevenção secundária é feita no período patogênico, em que começam os sinais e sintomas clínicos específicos da doença. Aqui já houve interação entre o agente suscetível e o ambiente, e já há um horizonte clínico definido. Neste momento, em que já há quadro clínico sugestivo, nós estamos diante do diagnóstico precoce e tratamento imediato como um nível de prevenção, ok? Diagnóstico precoce e tratamento imediato para a malária, o que seria? Fazer o teste, chega alguém, a unidade sanitária que está com cefaleia, tem febre vespertina, tem também, vamos lá, a ageusia, que é a perda do paladar, tontura, fraqueza. Então fazemos o teste. O teste rápido, por exemplo, decidimos logo fazer a lâmina do plasmódio. Com o resultado do teste positivo, iniciamos logo o tratamento, que atualmente é feito com artemeter e lumefantrina, que é o Quartem, a combinação. Inicia o tratamento imediatamente. Já temos o diagnóstico, que foi feito logo no primeiro momento, começaram os sintomas e inicia o tratamento.
Imagina só, a partir daqui faz o tratamento e evolui para a cura. Muito bom. Conseguimos evitar a evolução deste quadro clínico, a evolução desta doença. Porque lembre-se, há 3 desfechos. E aqui evoluímos para a cura. Mas se esta pessoa, depois de 10, 15 dias, continua com os mesmos sintomas, depois de 21 dias, repete o exame, continua positivo, nós temos que fazer limitação da incapacidade. O que quer dizer limitação da incapacidade? É atuar de uma forma mais agressiva sobre aquele agente. Então, vamos dar uma segunda linha de tratamento. Ok? Eu não sei como é que está agora, mas eu acredito que ainda seja pequenino, se não for, talvez articulado. Passamos para a segunda, vamos corrigir, vocês estão a fazer clínica atualmente. Passa-se para uma segunda linha de tratamento. É algo mais agressivo que estamos a tentar resolver o problema que não foi possível satisfazer no tratamento imediato do nível anterior. Quarto nível de prevenção, limitação da incapacidade. Se este indivíduo evolui, procura muito bem. Acabou, fim da história natural. Aqui nem vai ser história natural da doença, porque já está a haver intervenção. Alguém? Ok. No computador diz que só temos mais 10 minutos. Imaginem só que esta pessoa não evolui para a cura e depois não evolui para a cura, mas sim para uma malária cerebral. Quer dizer que nós não conseguimos evitar a progressão desta doença. Depois da malária cerebral, fica com sequelas, com algum tipo de atraso, ou etc. Então, este indivíduo evoluiu para sequelas. Não foi a morte, graças a Deus, mas também não conseguimos ir para a cura completa. Entenderam? Eu vou interromper aqui. Quero vos ouvir agora. Já falei muito. Turma, está tudo claro até aqui ou estiveram a dormir? A minha voz desembalou. Como é que estamos? Está aí alguém? Sim, doutora. Sim, doutora. Eneida, alguma dúvida? Por enquanto não, doutora. Eu acho eu hei de aprofundar mais a matéria, eu hei de ler mais para poder entender, mas por enquanto dá para entender. Ok, viu? Tem também no microfone ligado. Jason? Não, doutora, eu só queria saber se qual foi o nós temos para assimilar. Isso não está a falar distante, não consigo ouvir. Sim, como eu estava a dizer, eu vou precisar de mais um tempo, mais leitura sobre o tema para poder assimilar bem a matéria. Assim estarei em condições de saber bem quais são as partes que não entendi bem ou que careço de alguma explicação. Por enquanto, acredito que eu estou a acompanhar a aula, por enquanto. Ok. Alguém que precisa de algum esclarecimento até agora? Ok, permaneça em silêncio. Quantos níveis de prevenção vocês aprenderam agora? Quem está a acompanhar a aula vai conseguir responder alguma coisa ou vai dizer que não percebeu quantos níveis de prevenção existem? Temos o nível primário, o nível secundário e o nível terciário. Ok. Obrigada, Eneida. Silvio, estavas com o microfone ligado? Silvio, já ainda está aí? Sim. Ok. Que ações é que podem ser enquadradas no nível secundário? Nível secundário, doutora. Estava a dormir isso.
No processo de evolução de uma doença, que ações é que podem ser enquadradas no nível secundário? Super sumiu. Salmina Marroca, estás aqui? Salmina? Sim, doutora. Uhum. Que ações é que podem ser enquadradas na prevenção secundária? Como? Diz? Não entendi, doutora. Quero saber quais são as ações enquadradas na prevenção secundária. Para cada nível para garantir a interrupção da evolução da doença. Então, pergunto quais é que são enquadradas no nível secundário, na prevenção secundária. Siga a dizer. Enquanto pensas, eu vou pedir atenção. Sim, doutora. Em relação às ações que podem ser tomadas na prevenção secundária, o diagnóstico precoce e o tratamento fazem parte, né, dessas ações que podem ser tomadas. Mas já agora eu fiquei com uma dúvida Muito em bem. relação às limitações. Sim, em relação à limitação de incapacidade, eu não percebo bem esse conceito. Em que consistiria? Ok. Limitação da incapacidade. Infelizmente, o conceito foi assim determinado ou denominado, mas eu quero que vocês entendam que o que se pretende neste nível de prevenção é, se por acaso o tratamento, quer dizer, diagnóstico precoce e tratamento imediato, se por acaso o tratamento imediato não for eficaz para a interrupção do processo de evolução da doença, ou seja, não levar à cura, passa-se para a limitação de incapacidade, que é dar, por exemplo, uma segunda linha de tratamento para uma coisa. Serve para a malária, serve para o HIV, uma pessoa que está a fazer a primeira linha, só que infelizmente continua com muitas cópias do vírus, carga viral alta, então passa-se para uma segunda linha. Entendeu? Tenson está aí? Alina? Kalia Urbano? Algo para partilhar conosco? Não conseguimos ouvir. Lícia, sim, já querias falar antes. Sim, doutora, acho que era o mesmo que o Tenson disse acerca da prevenção secundária, onde fazemos a detecção precoce da doença e o tratamento imediato. Ok. Uma dúvida, queria saber o que é a limitação da incapacidade, que eu já expliquei, que é neste momento em que nós tentamos interromper a evolução da doença, dando uma segunda linha de tratamento, caso a primeira linha não tenha surtido o efeito desejado, que é impedir, que é levar à cura. Ok? Bem, Paula, não é? Sim. Sim, doutora, pelo que eu percebi, a prevenção secundária tem como objetivo interromper a história natural da doença e caso não se leve à cura, como o doutor estava a dizer, tenta-se uma segunda linha.
Então, eu queria saber se, frustrado dessa segunda linha, é que nós chegamos à prevenção terciária, que é para evitar a evolução para a morte. Exatamente isso, Paula. Mas não é a prevenção secundária que nos leva a uma segunda linha, mas sim a limitação da incapacidade que está dentro da prevenção secundária. Porque na prevenção, nós temos prevenção primária com promoção de saúde e proteção específica. Depois, prevenção secundária, diagnóstico precoce e tratamento imediato e limitação da incapacidade. Depois já passamos para a reabilitação. Pessoas que tiveram algum acidente de viação e ficaram com sequelas, reabilitação é fazer fisioterapia ou outro tipo de terapia. Tem informação do Zoom que ficamos com menos de 1 minuto e também estamos com menos de 1 minuto para o fim da aula. Vocês dizem que termina às 12. Paula, veja quando é que vocês têm tempo para nós darmos continuidade. 1 horinha será suficiente para esclarecer dúvidas e discutir um pouquinho mais. Tá bem? Tá certo, doutora. Ok. E sempre que precisarem, eu estou disponível, tenho o meu e-mail, podem escrever para mim, caso tenham dúvidas a apresentar.